Agora passo a palavra para o senhor José Edson Cunha, que abordará sobre a governança corporativa em entidades de previdência e seus avanços. E eu lhe auxiliarei com a gestão do tempo. Queria iniciar agradecendo um honroso convite para estar aqui num momento tão importante, os 45 anos que a gente vai falar lá no final, tá? Muito legal começar vendo aquele slide do planejamento estratégico. A gente faz muito. Fabi, depois daquele com vocês, eu já fiz de 3 entidades. Estou terminando da Ródia, da Próspera, lá com o Arthur. E a coisa que melhor, vamos dizer, a que mais faz nossos olhos brilhar é depois que você sai de um projeto, você vê as pessoas ou praticando, com os olhos brilhando, executando, quer dizer, tudo no gerúndio. Então, parabéns, Lucas, Jamil, Fabi, a diretoria toda, por estarem praticando a gestão estratégica. Não é só um planejamento estratégico. Aqui a gente vê que é gestão estratégica. Isso é muito legal, pessoal, muito legal mesmo. E espero que os conselheiros estejam escutando isso, porque não é toda entidade. Eu tenho algumas entidades que eu tenho feito, que é o primeiro ciclo de planejamento estratégico. O pessoal pergunta qual é a diferença de missão para visão. Então, assim, parabéns. Essa é a primeira coisa. Segundo, obrigado por eu estar aqui nesses 45 anos, com essas feras aqui. Com essas feras aqui. Você vai ver como ele é fera. Então, e falar por último tem... Falar por último tem vantagem e desvantagem, né? Vantagem e desvantagem. Muita coisa já foi desbravada e vai estar repetida aqui no nosso, assim, com outro enfoque na nossa apresentação. Então, eu queria começar exatamente agradecendo a vocês. Já fui apresentado aqui, e eu queria começar com uma reflexão que eu acho que a gente nunca deve perder isso de vista, que era a reflexão do legislador do século passado, que escreveu a legislação do Regime Geral de Previdência Social. E a gente não pode perder isso. Aliás, eu tenho uma frase um pouco diferente. O Lucas citou do nosso planejamento estratégico, Dr. Devani, que o que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. Eu participo de tanto planejamento estratégico que, para mim, e é muito para mim, eu não sou dono da verdade, nem tudo que nos trouxe até aqui nos levará adiante. Nem tudo. O tratamento humanizado, o plano de benefícios customizado, vamos manter. Vamos manter, que é legal, o participante gosta, ele se sente assistido nas suas peculiaridades. Então, eu até queria fazer essa correção na frase que eu acho que casa melhor com o nosso planejamento estratégico. Mas a reflexão que eu queria começar fazendo é do cidadão previdente, tá? O cidadão previdente é aquele que está preparado para todos os riscos financeiros que podem acontecer na sua caminhada. O sujeito pode adoecer, pode se acidentar, ele pode se invalidar, ele pode morrer. No caso das mulheres, podem engravidar e pode sobreviver à fase laborativa. É um risco, a sobrevivência é um risco. Tá? Então a pergunta é, eu estou preparado para todos os riscos que podem acontecer na minha caminhada? Segundo, as 28 mil famílias que eu administro sabem disso? Elas se sentem previdentes, libertas com seus planos de previdência e de saúde, ajudam com que ele seja um cidadão previdente? Então, é uma reflexão que eu acho que a governança corporativa tem que fazer o tempo todo. Os conselheiros, os dirigentes, o pessoal do atendimento, nós estamos ajudando os nossos participantes a serem cidadãos previdentes. Essa é a única reflexão que a gente faz hoje de início, antes de começar a nossa palestra, que irá estar restrita às questões de governança. Eu tenho as tentações provocadas aqui pelo Devani, a previdência do servidor público. Sim, participei com muita honra, mas não dá tempo da gente abordar
os temas colocados aqui na parte da manhã. Fui convidado pelo Jamil e equipe para falar de governança corporativa. E dada a senioridade de vocês, eu vou me ater a uma governança corporativa efetiva. Não trazendo os conceitos de governança, porque vocês já conhecem, mas como aplicá-los em entidade de previdência. Tá? Então, vamos dividir os nossos minutos dessa forma. Tá? E lembrando que a gente está falando de previdência complementar, entidades abertas e fechadas, e no nosso pouco tempo a gente vai falar de entidade fechada, começar lembrando o quão o nosso compliance é pesado. Ele é muito pesado. A gente tem que estar em conformidade, de baixo para cima, com a Constituição Federal, com a legislação previdenciária, leis complementares, leis ordinárias, as instruções da Previc, as resoluções do CNPC, do Conselho Monetário Nacional, o Estatuto da Entidade, os regulamentos dos planos, com as boas práticas, ufa! E é ufa mesmo, porque está em compliance, em conformidade. Eu não, pronto, terminei a conformidade. Não, conformidade é uma atividade. Eu continuo em conformidade, eu preciso continuar em conformidade. É um trabalho infindável. Nossa legislação está sempre mudando e quando ela não muda, temos alguma outra boa prática sendo acionada em algum lugar que a gente tem que trazer para a Fundação Libertas. Então, o que acontece? O aumento da complexidade, que é constante, e do dever fiduciário. Isso é consequência natural de um compliance muito pesado. Que temos que ter a compreensão dos conselheiros do quão é difícil trazer a entidade em conformidade todos os dias. Tá? Então, isso é muito importante para a gente começar. Uma questão, um slide que eu tirei dessa palestra, que alguns de vocês já conhecem de outros carnavais. Somos muito heterogêneos? Sim, mas cada vez menos. Eu sinto nos 28 anos de previdência que você não tinha um plano igual ao outro, você começa a notar planos muito parecidos. A própria política de aglutinação de planos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é absolutamente saudável, tem trazido uma menor heterogeneidade para o mercado, mas continuamos muito diferentes entre nós. Não temos uma entidade igual à outra, não temos um plano rigorosamente igual ao outro. Não obstante, a heterogeneidade vem diminuindo. Tá? Uma questão que foi colocada de uma maneira diferente pelo nosso superintendente da Previc, uma questão ainda nessa breve contextualização que a gente está fazendo, é um menor número de entidades, mas para um número de planos igual ou até crescente. Isso é importante que a gente seja colocado. A tendência que a gente vive no número de planos é de aumento. A própria emenda constitucional que trouxe a reforma da Previdência fala que os entes federados são obrigados a ter um plano na modalidade CD. Então, aquele número vai aumentar. Agora, o número de entidades, não. Eu trouxe 2017 para cá, mas eu lembro, Benítez, tá? E aqui mostrando que eu pintei o cabelo, né, de branco. O que acontece? Já teve 370, Anderson. Tivemos, né? Já teve 370 entidades. Eu lembro, eu trabalhei 11 anos na Previc. Recebia todos os balancetes. A gente sabia, enfim, conhecia todo mundo. Né? Então, a gente já tem ali... Eu lembro quando estava 299, me deu, caramba, menos de 300. Sabe? Então, a gente está com 280 ali, 279. Tem sido uma tendência, talvez em função, e de propósito, eu deixei esse slide logo depois do slide da aglutinação de entidades. Talvez para dar conta daquela conformidade que eu acabei de mostrar no slide anterior, as pessoas dizem assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou me juntar com ele, eu preciso ter escala. Eu preciso ser uma entidade, como disse o Lucas, que está trazendo gente e não sendo absorvida, que foi aquele exemplo que você trouxe do consultor. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui é uma tendência. Eu particularmente vejo um aumento dos planos, sim, e não vejo aumento no número de entidades, particularmente, tá? Bom, perspectivas e grandes movimentos, e aqui alguns deles, e a gente traz algumas questões que a gente debateu no ciclo passado do planejamento estratégico,
decréscimo no número de entidades, já mostramos. Planos família ou planos setoriais, olha lá, de lá para cá, vocês conseguiram realizar muita coisa. Não é mais planejamento estratégico, é gestão. Eu já estou fazendo acontecer. Não precisa nem repetir o que foi colocado aqui de manhã por você e pelos demais, tá? No caso do patrocinador, o que ele espera de nós? O menor risco atuarial e legal possível, uma governança eficiente. Quando a gente fala robusta, é que tem todos os mecanismos, não é que tem muito empregado. Eu dizer que tenho 700 empregados, os 70 não quer dizer que eu sou robusto em termos de governança. São os mecanismos que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? O governo, as perspectivas, supervisão baseada em risco, que tem tudo a ver com governança. O próprio Lúcio Capelleto veio da área de risco do Banco Central, esse último superintendente anterior ao Savoia. Cada plano com seu CNPJ, que visa segurança, e aqui os anseios dos participantes, todos eles. Eu queria enfatizar, pelo tempo que a gente tem, a questão de simplicidade, boa experiência. E o exemplo que a gente traz é do nosso evento de planejamento estratégico do ano passado, de novo, quando algum filho de algum dos executivos da Fundação Libertas, de algum conselheiro, disse: pô, ao invés, pai, abre aspas, ao invés da gente ter o plano família lá da sua entidade, vamos montar uma XP? Vocês lembram que a gente debateu isso? Vocês não imaginam as horas que eu perdi estudando o raciocínio dessa criança. Você vê que marcou para mim. Meu boné aqui está escrito Fundação Libertas, pessoal. Eles querem uma boa experiência. Eles querem que seja legal, pô, é bacana. Adoro entrar no aplicativo deles. É autoexplicável, é amigável, é divertido. Então, você tornar a poupança previdenciária divertida. Tá, gente? É uma perspectiva, claro, que a gente está resumindo aqui. Falando de governança, mas da efetividade. Se a gente abre a legislação, eu sou conselheiro há pouco tempo e tudo mais, eu vi que o elemento fundamental é o dever fiduciário. Sim, ele é significativo. E muito. Administramos poupança alheia. Administramos sonhos de família, de longo prazo. Não importa quantos bilhões, qual o percentual do PIB, não importa. O lado sentimental que nos pega, que é o nosso propósito, é administrar esses sonhos dessas famílias. Tá? Esses sonhos dessas famílias. Com todos aqueles princípios fundamentais que a gente conhece, que toda empresa enfrenta, mas é importante a gente trazer cada um desses princípios básicos para o nosso cotidiano de previdência. Se não, vejamos. Princípio da equidade. O conceito caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todas as partes interessadas, levando em conta seus direitos e deveres, necessidades e expectativas. Será que eu, como conselheiro da Fundação Libertas, pratico a equidade? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu me coloco no lugar de cada qual? Eu fui eleito. Eu fui indicado pelo patrocinador. Eu tenho 30 anos. Eu tenho 58. Você representa todos. Você sentou para a reunião da Fundação Libertas, você é conselheiro da Fundação Libertas. Você está olhando para todas as faixas etárias? Você está olhando para todos os planos, para as submassas de cada plano? Isso é praticar a equidade. E não se ater a seu umbigo. Isso é ser efetivo na questão da equidade. Transparência, no conceito, consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas pela legislação. Não a censura. Isso aqui é transparência. A gente está administrando o sonho é dele. O proprietário, na relação proprietário, o proprietário é o participante, é o assistido, é a política de RH do patrocinador ou da associação de classe, caso a gente tenha plano instituído. Então, nada mais justo do que ser transparente,
mas também segmentando essa comunicação com as diversas massas. Outro princípio da responsabilidade corporativa. Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira da organização, e a Previ segue muito bem isso, você que é lá da Previ, e de sustentabilidade no longo prazo, blá, blá, blá. Beleza, eu sigo, eu tenho evidência, essa deve ser a pergunta do conselheiro, eu tenho evidência de que a gente tem responsabilidade corporativa, eu tenho preocupação com longo prazo, e quando a gente fala longo prazo, é curto, médio e longo prazo. Eu tenho que ter liquidez hoje para pagar folha amanhã é dia 30. Tá? Eu tenho que ter mês que vem e tenho que ter daqui a 30 anos. Olha a necessidade de você ter, por exemplo, como uma evidência, estudos atualizados de ALM. Estudos de liquidez. E nós temos apoio para isso. Seja interno, seja externo. Caras muito bons. Isso é uma evidência de que a gente está cumprindo a responsabilidade corporativa. Esse apoio é caro, viu, Zé? Você falou com os dois. Os agentes devem prestar contas de sua atuação de forma clara, concisa, compreensível, tempestiva, assumindo as consequências de seus atos e suas omissões. Quem recebe um mandato tem o dever de prestar contas. Essa prestação de contas, que agora a gente tem uma regra para chamar de nossa, chamada Resolução 32, a gente fez até uma live da UE Educação só sobre a 32, na verdade, ela traz exatamente o que a gente sempre diz, quer dizer, olha, eu preciso bem prestar contas, mas, de novo, e aí fica implícito, de forma segmentada. Quantas gerações nós temos trabalhando hoje dentro da Fundação Libertas? Mais do que isso, quantas gerações nós temos hoje como participantes e assistidos da Libertas? Eu consigo me comunicar com todos eles? Na linguagem deles? Porque, de novo, me perdoe aqueles que não gostam do termo cliente, mas o nosso cliente, no melhor sentido da palavra, do cara que manda, ou seja, do cara para qual eu trabalho, melhor dizendo, o nosso cliente precisa ser entendido, atendido. Tá? Então, é importante a gente aplicar isso aqui. Na questão do dever fiduciário, que a gente não vai ler, a gente pode dizer que o grande objetivo desse exacerbado direito fiduciário é auscultar os participantes relevantes, seus objetivos regulamentares. Esses regulamentares é profundo, porque em planejamentos estratégicos eu pergunto, o que você espera da entidade ABC-Prev? Cara, eu queria um outro benefício que fosse, não tem nada a ver com previdência, não tem empréstimo, como se fosse um clube, com piscina, aula de natação. Pô, legal, né? Tudo isso é legal, mas será que é a entidade que tem que aplicar? Então, auscultar os participantes relevantes nos seus objetivos regulamentares, melhor cumprimento do dever fiduciário, mitigar o risco de conflitos de interesses, propiciar a segregação de funções, tudo isso são ações efetivas que nós podemos ter, sempre no conceito, não trazendo até pelo tempo, exemplos tão práticos. Os pilares de governança, tá? O Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, os demais órgãos. A gente tem órgãos que não são estatutários, por exemplo. A gente tem um comitê de investimentos que tem uma senhora responsabilidade. A gente não tem dúvida disso. Tá? Aqueles que têm comitê de auditoria, eu pratico, há 4 anos eu sou de um determinado comitê, tem as suas atribuições, que tudo isso são pilares, tá? A própria auditoria independente, eu costumo dizer, Anderson, que a auditoria independente não é aquela que vai chancelar o balanço. Tá? O Wander tem que ir lá cobrar mesmo. Eu disse, olha, o que esse cara está me agregando de valor? Ele agrega valor? Se não, troca, gente, nós estamos pagando. Na precificação de ativo, na precificação de passivo, nas questões judiciais, ele tem que agregar valor. No relatório de controles internos, que ele também, auditor independente, hoje faz, tudo isso tendo por alicerce o quê?
os 4 princípios fundamentais que a gente já tratou e uma conduta sem conflito de interesse. Reflexões sobre uma governança efetiva. Primeiro, a reflexão que a gente quer trazer. Perfil do conselheiro. A legislação, lá no seu artigo 35 da Lei Complementar 109, ela fala não ter sofrido condenação criminal, não ter sofrido penalidade administrativa por infração. Sempre, particularmente, eu estou me sentindo até meio no meio acadêmico, numa troca, né? Que a gente necessariamente não precisa estar em convergência com tudo, pode divergir de alguma coisa, é troca, isso aqui é um debate. Mas, particularmente falando, sempre achei muito pouco. Para gerir sonho, é só isso, não está condenado? Sabe? É o mínimo. Aí vem a Previc, ou vem o CNPC, e traz a certificação, que é consequência de quê? Da qualificação. E no primeiro momento, houve muita crítica. Eu vou ter que estudar? Claro que você vai ter que estudar. Você vai gerir milhões, às vezes bi, de famílias. O dinheiro não é seu. São das famílias. Você vai ter que estudar. Muito. Então vem a certificação, que no nosso entendimento a tendência é aperfeiçoar cada vez mais. Eu, como participante de plano, eu fico feliz quando a minha diretoria está de mãos dadas em prol do mesmo objetivo, que é o melhor benefício possível para o participante, mas todos estão preparados, eu me sinto seguro com eles. Tá? Então a tendência, pelo que a gente acompanha muito de perto a Previc, é aperfeiçoar essa certificação cada vez mais. E em parte isso foi confirmado agora pela manhã, quando alguém disse, o CPA 20 está pouco. Eu escutei essa frase, puxa, que bom, né? Porque, Anderson, quando sai a Lei 109, que substituiu a Lei 6435, essa lei não foi citada ainda aqui, mas essa lei passou a tratar o Conselho Fiscal como um órgão obrigatório. E naquele tempo eu estava no governo, e a gente foi muito criticado por isso. Um absurdo, agora vai ter que ter Conselho Fiscal, isso vai ficar muito caro a gestão. Vocês conseguem imaginar hoje, 2022, uma entidade organizada sem Conselho Fiscal? Sem órgão de controle interno? Sem o participante vigilante? Não dá, gente. Não dá. Então, daquela crítica que hoje eu relevo, puxa, senhor perdoa, eles não sabem o que estão fazendo? Usando o meu Senhor Jesus aqui, tá? Sem misturar absolutamente assuntos, apenas citando o maior pensador, eu queria dizer exatamente isso. A mesma crítica foi feita à certificação. Vocês sabem disso, até porque é mais contemporâneo esse debate. Ok, perfil adicional desejável, todos esses. Para mim não é só o que está em cima, é tudo isso aqui. Que eu coloquei em negrito 2. Visão sistêmica, eu estou olhando como um todo. Senso crítico em cada reunião e foco na missão. Nós estamos debatendo, por exemplo, políticas de investimentos dos planos. Esse é o assunto da reunião. Vamos debater política de investimentos dos planos? Ao invés da gente estar... Quando a gente resolver, depois a gente entra na resenha. Então, visão sistêmica, senso crítico e foco na missão é a dica para uma boa postura, vamos chamar assim, de conselhos. E tudo isso que a gente está falando é de forma muito independente, tá, pessoal? São palestras independentes. Uma reflexão mais em termos de imagem da governança, dela ser efetiva. Primeiro que quando a gente fala, a gente dá treinamento para conselho e a gente tem mais tempo para falar, o que acontece? A gente sempre começa brincando dizendo o seguinte: qual é o preceito, tem que tratar ele bem, qual é o preceito para ser um conselheiro da Previ, da Petros, de qualquer uma das entidades? A gente brinca dizendo o seguinte: primeiro, ou ter cabelo branco ou não ter cabelo. Deixa eu explicar. É ter experiência, é ter, na verdade, a sensibilidade de entender a demanda dos proprietários lá em cima.
dos participantes, dos patrocinadores, dos assistidos, bem entender qual é a demanda deles, conseguir passar, tá, de uma forma efetiva para a diretoria, tá, ou seja, ser efetivo na passagem dessa demanda, e a diretoria, por sua vez, com o apoio das suas áreas técnicas e áreas de operações, entregar aquilo que se espera. E o que se espera está onde? No planejamento estratégico, nas atas do Conselho Deliberativo. Então eu pego um executivo bem assessorado. Vamos entregar isso aqui? Vamos. Da melhor forma possível? Sim. Com uma gestão racional? Sim. Essa é uma imagem para aqueles que, vamos dizer, não querem ler e interpretar. Essa é uma forma de interpretar como deve funcionar uma governança. Outra forma, outro desenho, é se a gente fizer uma analogia com o mandato dos proprietários para os gestores, que é tão comum no mundo do Guilherme, tá? Então você tem os proprietários, participantes e patrocinadores que têm os seus objetivos, que nem sempre são atingidos. É claro que o participante quer a maior rentabilidade possível, com o menor risco possível, como se isso fosse possível, e não é. Temos os resultados, que foi o que foi possível também, com uma governança corporativa que existe para traduzir os objetivos de participantes e patrocinadoras em performance organizacional. Por vezes a gente não consegue o melhor resultado, ou pelo menos o resultado esperado, mas aquele foi o melhor resultado possível. Proprietários, gestores. Os gestores têm uma maior gama de informações, ou no mínimo gama de dados, e ele transforma em informações e faz a prestação de contas para os proprietários, de forma segmentada. Terceira reflexão sobre governança em forma de imagem, mais uma vez. Aquela história, vamos desenhar, tá? Nós temos um planejamento estratégico, que é o que está sendo feito, que é o que está sendo praticado aqui na Fundação Libertas, tá? Que vai nortear toda a operação. Aliás, a política de investimentos é uma peça estratégica. Está aqui um cara que pratica isso toda hora. Ela vai nortear tudo que vai vir depois. A operação é feita com base nos normativos, internos e externos, vai alcançar resultados, eu aplico nesses resultados indicadores diversos, tá? Para municiar a governança quando ela começar o próximo ciclo. Então vira um círculo virtuoso. Nós estamos falando de risco estratégico nesse momento. O risco, por exemplo, de frustrar as expectativas dos nossos patrocinadores quando orçaram os planos lá atrás. Vamos imaginar a Copasa. A Copasa tem o plano de cargos e salários, tem o plano de saúde e tem o plano de previdência. Será que o executivo lá da Copasa está satisfeito com isso? Ele coloca o dinheiro aqui. Desde sempre. Então tem que estar bom para ele. E também o risco de frustrar as expectativas dos participantes quando orçaram seus planos. E como é que a gente pratica? O José Edson, você não falou que vai mostrar efetividade? Sim. Eu tenho simuladores de benefícios? Sim. Se eu responder sim e disser se eles usam ou não é problema deles, eu sou o Pôncio Pilatos. Segunda vez que eu estou citando aqui a Bíblia, né? Ontem eu citei o Wesley Safadão, só para vocês terem uma ideia. Só para mostrar que eu não sou tão radical assim, tá? Então, o que eu queria colocar é que eu tenho um simulador, mas a pergunta 2 tem que ser, Fábio, eles estão usando o simulador? Eles simulam? Faça com que ele simule, e se ele não simula, simule por ele. Seja o gestor proativo. Vamos praticar a governança corporativa. Ele é o nosso principal cliente. Então eu preciso ter a renda monitorada, eu preciso ter simuladores de benefícios. Tá? E onde está o principal risco? Nos investimentos.
Eu fui presidente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar e hoje, pela manhã, tinha um outro presidente, que foi ex-presidente, que é o Nélio, que foi procurador da Previ, que estava aqui. A Eixa já conhece o Nélio, que é uma pessoa maravilhosa. No meu tempo, olha eu falando de passado, né? Quando eu fui presidente, 94% dos autos de infração da Previ que eram na gestão de investimentos. 94%. Justificando aqui, ó. Tá? Então, a dica aqui, pelo tempo, porque senão teriam vários slides. Fundamentação técnica. Não basta só seguir o rito de governança. Ah, passou pelo comitê, teve isso, teve aquilo. Teve fundamentação técnica a compra desse ativo? Ele está alinhado com o perfil do passivo? Com a política de investimento? Está dentro das margens, para cima, enfim. Ele seguiu toda, vamos dizer, as exigências para ser considerado um bom ativo? É uma forma de eu me mostrar efetivo no que se refere à governança. 2 últimos pontos. Desafios, 5 minutos, que beleza. Aqui 5 minutos vale 50 em outro lugar. Viu? Desafios na gestão de planos de previdência. Longevidade crescente, e aqui no caso da longevidade, preciso fazer a gestão da minha longevidade, e o que é legal na Libertas, que faz com que a gente tenha mais propósito ainda para trabalhar na Libertas, porque trabalhar em fundo de pensão já é espetacular, você já sabe, você veio lá da Predibaia, mas trabalhar num que tem também a gestão de saúde, você consegue, o seu propósito ele se multiplica, principalmente depois da palestra do Anderson, né? Então, assim, você fazer, ou pelo menos ajudar a entidade a fazer a gestão de saúde, aqui no nosso caso, ok. Entidades que não têm planos, a gente até tem feito bastante palestras com médicos geriatras, palestras com profissionais de longevidade, a própria Patrícia, se não me engano, assistiu a da Márcia Tavares. Enfim, a gestão de pessoas, aqui a gente gere diversas gerações, né, da Libertas, e com certeza as nossas patrocinadoras também. E aquela que é tradicional, que a gente já faz, é a gestão do próprio plano de previdência. Ou seja, qual é a evidência que eu preciso ter se eu faço a gestão de longevidade? Precificação de ativos e passivos, comunicação com todas as gerações, planos de preparação para a longevidade, com pesquisas, artigos, palestras, debates, enfim. É uma forma de você gerir a longevidade. Custos com saúde, e a gente não vai entrar no mérito de saúde, a gente só vai entrar naquela informação de que a inflação de saúde, que no Brasil é mensurada de 2008 para cá. Os americanos têm esse mensurado de 1980 para cá, né? Ela ultrapassa os nossos INPCs e IPCAs que, vamos dizer assim, que indexam os nossos benefícios. Ora, se no longo prazo a inflação de terceira idade, eu estou falando de plano de saúde, de medicamentos, lá na frente eu vou precisar, provavelmente nós vamos precisar ter cuidador. Então, o nosso benefício, lá na frente, já líquido dos pagamentos com saúde, diversos, com a inflação da terceira idade, ele é cada vez menor. Ah, mas eu sei disso. Sim, mas os nossos participantes sabem disso? A gente está conseguindo bem comunicar isso a eles? Novo cenário econômico e social, novo cenário econômico. Essas oscilações de taxa de juros é impressionante, né, Guilherme? Porque, até colocando o pé um pouco para fora da gestão de investimentos, a gente tinha lá 14%. Aí pancada para baixo, chegou a 2%. Aí eu lembro que eu chegava para fazer as apresentações nos conselhos, os caras de investimentos, vocês todos, né? Inclusive seus concorrentes estavam lá, vamos correr mais risco, vamos para o crédito privado, vamos mais para a bolsa, vamos... Aí de repente 13,75, aí o cara volta para a reunião e o conselheiro, mas o senhor não falou para eu... A culpa é deles? Não, é porque nós temos um novo cenário econômico e social mesmo. É uma oscilação de taxa de juros, não estou falando oscilação diária, nosso negócio é de longuíssimo prazo. Então, cada desaplicação, vamos chamar assim, nova aplicação, cada rearranjo custa para nós. E os nossos conselheiros têm que saber disso. Eles têm que saber disso. Usando seu exemplo,
do ovo da pata ou da galinha, a gente tem que saber explicar, tem que contar a história. Olha, atenção, hein? E a falta de educação financeira e previdenciária que a gente tem, que sem dúvida é um senhor desafio na poupança de longo prazo. Alguns debates que já foram enfrentados e enfrentar, aqui a gente já foi citado o CNPJ por plano, aqui até pela presença do Guilherme, que é um cara que eu respeito pra caramba, que está aqui com a gente, eu queria frisar o terceiro bullet ali. Processo decisório, que a gente tem visto de debate estratégico e é polêmico. Perfeito equilíbrio entre ter a fundamentação técnica, o rito de governança completo e com as respectivas fundamentações técnicas, sem perder a celeridade que é necessária no dia de hoje. Olha isso, gente. Tem receita de bolo? Eu não tenho. Nós temos que ter uma governança criativa para conseguir fazer com que o nosso processo decisório cumpra as duas coisas. Tá? Isso não é conversa de menino. Isso aqui o que eu estou falando é grave. É uma coisa estratégica para a gente funcionar bem nos próximos 30, 40 anos. E a questão do debate auditoria interna versus comitê de auditoria. Isso é muito... A última reunião do CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, estava falando talvez ter uma auditoria interna obrigatória nas entidades, o pessoal se movimentando que isso... Particularmente, eu acho que isso dá robustez à gestão da entidade, tá? Isso dá em forma de testemunho. Eu acho que isso dá muita robustez mesmo à governança. E aí, mas é custo. Sim, normalmente tudo que é muito bom é caro mesmo, né? Em algumas entidades, a opção tem sido pelo comitê de auditoria, porque traz a independência do comitê. Deixa eu dar uma acelerada. E a última parte aqui, as perspectivas e os próximos passos, aqui nesse caso para as entidades. A gente tira o participante, nesse momento, pelo tempo, a gente tira o governo e vamos falar da Fundação Libertas mesmo. Algumas ações necessárias, tá? Primeiro, se a gente olhar para fora, a gente precisa lembrar que hoje nós temos mais autônomos do que tínhamos antes. O percentual de empregados com carteira assinada dentro da população brasileira, ele é decrescente. Então, se a gente quer crescer, a gente tem que olhar sim para esse público. Olhando para dentro, tá? Olhando aqui um pouquinho para dentro de casa. Precisamos ter evidências de que os mecanismos de governança corporativa, e esses a gente trouxe da OCDE, tá? Cultura de controles internos, gestão de processos, riscos e controles, eficiente processo de comunicação. De novo, a comunicação entrando pela terceira vez, hein? Cadê a Ludmilla aí? Não está aqui. Está nas entrevistas. Tá? A prestação de contas. Eu preciso ter evidências de que esses mecanismos são, de fato, atendidos dentro da nossa Fundação Libertas. Agora, uma reflexão. Slide criado para esse evento. Slide criado para esse evento. Você sabe que slide é igual filho, né? A gente se apega a ele. É mesmo, quando tem que cortar, quando pedem para a gente cortar, a gente sente como se estivesse perdendo um filho. Mas, enfim, olha isso, gente. Não se paga um mega bônus quando o colaborador alcança a aposentadoria. Podia ter isso. Banco do Brasil, por exemplo, assim, olha, ao invés de você ficar na Previ, então aqui, X reais, e você controla seu dinheiro. Não! O gestor, o legislador lá do século passado, que eu admiro, que era sábio, e criticar a geração anterior é muito deselegante. Muito deselegante. Os caras fizeram o máximo que podiam fazer dentro das suas limitações da época. Fechou parênteses. Ele não optou em ter um mega bônus. Ele optou em manter a coletividade do grupo. Isso aqui é uma coletividade. Pagando um benefício de renda programada de forma continuada, no longo prazo. Nossa tradução: precisamos ter proximidade com participantes assistidos. Precisamos ser próximos deles. Como? Como? Porque vem essa pergunta.
tendo diversidade na representação dos conselhos. A diversidade que eu estou falando é de origem mesmo, que eu estou dizendo, esse é do plano X, esse é do plano Y, esse é do plano Z. Esse aqui é um ativo, esse aqui é um assistido, esse aqui tem uma formação contábil, esse aqui tem uma formação jurídica, esse aqui é um administrativo, não importa. Eu tenho que ter diversidade. Quanto mais diversidade eu tenho, maior a representatividade. Pesquisas de satisfação bem segmentadas. Eu preciso escutar o meu participante, o meu assistido. Onde é que aperta um sapato? Não o que você quer escutar. Por isso eu tinha dito no começo, é bom ter cabelo branco ou não ter cabelo, é no sentido de o cara ter a maturidade de saber escutar. Tá? E comunicação bem segmentada. Não só a prospectiva, que é bonito, estou trazendo um novo patrocinador, mas também na hora de praticar a transparência e a prestação de contas. Estou finalizando. Uma outra questão, monitorar. Para tudo isso, eu preciso saber quais são as minhas fontes de custeio. O que entra e o que sai. Para quê? A busca constante pelo equilíbrio técnico do plano, que já foi falado de manhã, mas também uma eficiência operacional, pensando na sustentabilidade do plano no longo prazo. Um ALM do administrativo. Um casamento de fluxos. Eu vou lá ao final do plano, trago a valor presente, tá? E aí eu faço o casamento de fluxos, as fontes de custeio administrativa vis-à-vis a minha despesa administrativa projetada. Eu posso, diminuir a surpresa. Eu vou saber que daqui a 35 anos, quando eu precisar ligar para cá ou entrar no aplicativo, vou mandar um WhatsApp, eu não sei daqui a 30 anos qual vai ser o nome do aplicativo, né? Eu estou chutando aqui, se gravarem e mostrarem, vão rir de mim, vai ter um outro nome. Mas tem alguém do outro lado para me atender. Eu contribuí para isso. Ações necessárias, aqui a gente passa rapidamente, um checklist. Gestão racional, tá? É uma coisa que vocês estão fazendo aqui, quando possível, promover a fusão de planos, quando possível, vocês já estão fazendo, vocês já fizeram, tá? Manter os processos de trabalho mapeados, planos de ação bem monitorados, avaliação independente dos controles internos, é uma boa prática na gestão corporativa. Equilíbrio na gestão, simplificá-la sem deixar de cumprir todos aqueles mecanismos que a gente já mostrou. Área comercial, área comercial, a gente quer vender? Quem é que sabe vender? Entendeu? Eu tenho um craque na contabilidade. Eu sei que tem, o Wander é notas 10, de 0 a 10 ele é 10. Não sei, nem se o Wander está aqui. Está aqui o Wander. Se ele não é o vendedor e não tem tempo para vender, o Jamil é o cara do planejamento estratégico, e aí vai a Eixa, a Patrícia, todo mundo é craque no que faz. Será que a gente não precisa ter alguém olhando só lá para fora? E aí, com pré-venda, que é o estudo do ambiente, a venda e praticar o pós-venda, que é o que mais a Quanta Previdência faz. Vocês não têm noção do cotidiano da Quanta. Quando eles batem meta de venda, tocam um sino, igual aqueles vendedores de imóveis, quando o cara está lançando um flat, o cara comprou, toca o sino. Na Quanta tem isso. Quem já foi a Quanta vê isso, toca o sino, abre uma garrafa de espumante. Eles têm cultura comercial, sim, e eles praticam. A fundamentação técnica em todos os processos de trabalho, não só investimentos que eu citei bastante, que seja formalizada. Foco no cliente, tá? É pensar como ele. Foco no cliente é pensar como ele. E um produto moderno. E aqui mais uma... Eu preciso só parar para mostrar esse slide aqui. Que produto queremos oferecer? Como é que a gente quer ser visto? A gente quer ser visto como um dinossauro? Gente, os planos antigos, nós éramos dinossauros. E eu vou de novo pecar pelo excesso, Anderson, mas não pela omissão. Quando eu fiz o tour hoje de manhã para conhecer o 8º andar, que eu achei lindo, eu falei, ainda bem que está lindo.
Porque quando eu mostrar o slide do dinossauro, nós já fomos dinossauro, mas todo mundo já foi dinossauro, gente. Todo mundo. A Previ já foi. Antes da sede linda lá no Morisco, lá em Botafogo, todo mundo já foi, todo mundo vem evoluindo. A gente precisa ser visto como um produto revolucionário. Pô, a geração nova que tem que comprar os nossos planos tem que olhar e falar assim, caraca, bem legal, hein? Gostei deles, gostei mesmo. Tá? Continuando aqui o nosso, assim, a transformação digital, aqui passar rapidinho, das inovações, aqui só lembrando que inovação não é só troca de tecnologia, às vezes a simplificação de um procedimento já é uma inovação. E aqui continuando os nossos reporte ao patrocinador que facilite a sua obrigação de supervisão. Só lembrando, o artigo 41 da Lei Complementar 109, ele lembra que, apesar da Previc, o patrocinador é responsável pela supervisão à entidade. Então vamos ajudá-lo? Né? Exatamente, tem a própria auditoria dele. Vamos ajudar dando um reporte que facilite essa estrutura. Propiciar automação, constante análise do alinhamento dos colaboradores e dos prestadores aos objetivos da entidade, que é o que a gente está fazendo aqui, não precisa a gente perder tempo com isso aqui, né? Que é a gestão estratégica, compliance especializado e ativo. Compliance especializado, no nosso caso, mais ainda, porque além do plano de previdência, nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E ativo, porque ambos os nossos reguladores ou fiscalizadores mudam sempre a legislação. E a gente tem que estar em compliance. Uma decisão muito íntima de cada entidade, o que eu faço internamente, o que eu faço com terceiros, e o que a gente busca, tá? São planos, são os planos de hoje. Esse slide, o nome dele era Planos do Futuro. Há pouco tempo atrás. Não é mais do futuro. Todo plano hoje tem que ser assim. Acessíveis a todos, flexíveis ao perfil do público, uma plataforma de multiprodutos, eu entro aí na Previdência, eu quero ter um benefício de risco, opa, vou lá, morte, invalidez, enfim. Tá? Todas as ações digitais, adesão, migração entre perfis, se for o caso, simulações de benefícios. E ali, grifo nosso, sem esquecer da inclusão digital. Não falem em transformação digital sem falar em inclusão digital. É uma falta de respeito para aquelas pessoas que não têm tanta intimidade com a tecnologia. Vamos trazer eles para esse novo mundo. Se ele tem dificuldade, manda o relatório por escrito, liga para ele, mas ele também precisa ser atendido. E conclusões finais, alguns fatores, são 2 slides mesmo, fatores críticos de sucesso, tá? Produtos adequados, tá? Com as expectativas do público-alvo, planos padronizados na medida do possível, sem perder a customização. Para ganhar escalabilidade, foi outra palavra que a gente escutou antes, se você não tiver plano padronizado, você não tem escala. É uma submassa, é um artigo a mais, aí você tem que ter uma equipe a mais, um cálculo de benefício diferente, reticências, uma forma de arrecadação diferente. Comunicação proativa, adequada e customizada, já falamos. Aconteceu alguma coisa, não sei se o meu líder do tempo ali... foi só um castigo que eu... Ele é muito elegante, até na hora de castigar, ninguém nota, né? Estrutura racional, custo, que é uma busca que a gente pelo menos entende que vocês estão buscando. Programa de educação financeira e previdenciária, mas que fale de todas as fases. Fase de acumulação, desacumulação. Eu vejo os influencers de Instagram só falam de acumulação, né? O tempo todo, rentabilidade, renda fixa, poupança, título do tesouro. Cara, fala do ciclo todo, né? E preparação para a longevidade, né? Governança corporativa customizada, constante inovação, tá? E a constante cultura comercial. E aqui, o último slide mesmo, né? A conclusão, a linha de raciocínio, órgãos de governança cada vez mais representativos e efetivos, a gestão eficiente, fazer ainda mais com menos, constante atualização e qualificação de todos, não é só de dirigentes e conselheiros, como diz a legislação. Os técnicos também têm que estar atualizados. Tem que ter treinamento para todos os técnicos.
automação e parcerias, equilíbrio entre a automação e o atendimento humanizado. Imagina, tem um aplicativo que faz tudo, aí tem um cara que ainda não foi incluído no meio digital, aí ele, caramba, eu não consigo fazer uma simulação, eu não consigo consultar. Ajuda o cara. Entendeu? Assim, até a gente prezar para... E esse atendimento humanizado é o que nos trouxe até aqui. Com certeza, uma das coisas que nos trouxe até aqui. Real proximidade com todos os atores e os programas de educação financeira e previdenciária. É tempo de se manter sempre atualizado e de se reinventar. De alguma forma, já disse isso. Somos uma grande coletividade com ótimos propósitos no plural, saúde e previdência, ótimos propósitos. Trabalhar num lugar assim é legal, você vê o resultado social do que de fato você faz, e nesse mundo de tanta transformação, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a tantas mudanças, tá? Essa frase eu incluí do nosso planejamento do ciclo passado, para a gente não esquecer. Lembra que a gente usou essa frase, pessoal? Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando o meu machado. Do Abraham Lincoln, que foi lenhador. Ou seja, é o que a gente faz. Quanto mais a gente planejar, menos a gente sofre na operação. E eu encerro aqui dando os parabéns pelos 45 anos de vocês. Felizes 45 anos que vocês tiveram. Eficientes, sociais 45 anos. E vida longa à Fundação Libertas. Pessoal, obrigado. Hein? Obrigado, José Edson, Anderson, Guilherme, pelas apresentações. E agora a gente passa, então, para a nossa etapa de debate com as perguntas do público. Então, nós temos aí o microfone na plateia e, por favor, direcionem suas perguntas aos nossos palestrantes para a gente possibilitar esse nível aí de integração e também aproveitar, né, a grande competência aqui dos nossos especialistas, do nosso painel, para que isso colabore efetivamente nas reflexões para a revisão do planejamento 2023. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para aproveitar o Zé Edson, que o mestre já foi meu professor de MBA, quase me deu pau, viu? Mas eu pedi ele um pontinho lá e ele me passou raspando. Mas eu tenho uma pergunta para ele. É uma dúvida que a gente tem. Você colocou muito bem ali, um produto para o participante, adequado para o participante. A gente tem aí que é proposta a fusão dos planos CDs com a intenção de criar, né, apetites ou não a risco. Eu não vou dizer nem o tipo que é para não influenciar. Então, gente, o que você tem visto lá fora e o que você tem visto que é mais cômodo até para o participante? Porque a educação financeira e previdenciária para um perfil, um ciclo de vida, digamos assim, cara, você pode falar que vai custar entrar na cabeça determinado público, né? Eu falo que em 2008, no Subprime, eu fui em 22 cidades do interior de Minas, no mês, que é terroco. No fim do ano, o cara sai do perfil agressivo e vai para o ultraconservador. Aí depois a bolsa dobra. Então, assim, é difícil entendimento. Então, a preocupação nossa aqui, somente minha, que eu tenho, é na sua visão, olhando o público participante, o que ele se sentiria melhor? Ele estar sob a tutela da gestão da empresa, ou seja, eu dou ele um ciclo de vida e ele sabe que de tempos em tempos ele vai mudar de faixa, né, porque já está regrado, já está pré-determinado, né? Aí eu penso assim, vamos supor, 50 anos ele vai para o conservador. Eu estou só ilustrando algumas coisas que eu penso assim. Bom, ele fez 50 anos em dezembro de 2008.
Aí eu passei para o conservador e a bolsa dobrou no outro ano e falou, que presente de aniversário que você me deu, né, meu chapa? Mas já está pré-determinado desde o início. Ou eu dou ele perfil de investimentos, né, que a gente não tem condição de virar para o camarada e falar, passa para isso, passa para isso, passa para quê? Ele vai ser mais dono do dinheiro dele ainda, acho eu, se eu posso estar enganado, do que no ciclo de vida. Porque isso são decisões esporádicas, de seis meses, uma vez por ano, não sei, que ele vai fazer essa opção. Então, para esse perfil de participantes de empresas fechadas de previdência complementar, e você conhecendo aqui as patrocinadoras, MGS, Prudente, Copasa, dá uma dica para mim, o que você acharia mais legal? E aí, pessoal, fiquem à vontade para me complementar e me corrigir, tá? Vai ser o meu desafio aqui. Por favor. Mas eu começo com uma frase que eu gosto, que não há que se falar em oferecer perfis de investimentos sem antes um intenso programa de educação financeira e previdenciária. Intenso. Intenso. Porque a soma de maus momentos de entrada e saída em perfis, lá no futuro, o cara entrou na baixa, entrou na alta, saiu na baixa, a soma dessas entradas e saídas vamos dizer, mal alocadas no tempo, ela vai influenciar no saldo final e, consequentemente, no valor do benefício. Eu acho que num país como o Brasil, eu sei que a gente tem um público muito heterogêneo. Até alguém citou, acho que foi o próprio Anderson que citou uma empresa da indústria farmacêutica, e eu estava numa reunião nessa indústria aí, e se não me engano, lá, e faz tempo, o assistido não podia ir para o perfil agressivo, que é o natural, normalmente é assim. Só te interrompendo. Uma briga. Os aposentados da Forluz pediram para criar perfil de investimento e implantá-lo agora, hein? Olha, tá vendo? É isso que eu queria dizer. Lá também, em duas empresas da indústria farmacêutica, eu disse, por que eu, assistido, não posso correr risco? E assim, constitucional, juridicamente, ele tem razão. O dinheiro é dele e tudo mais. Mas, assim, uma opinião muito minha, gente, sem nenhuma pretensão de estar certo. Eu acho que num país, tá? Com todo respeito, mas um país de terceiro mundo ainda, no que se refere à educação financeira e previdenciária. Todos nós precisamos de educação financeira e previdenciária. O governo precisa de educação financeira e previdenciária. É todo mundo. Se você for pegar uma mandala, são todos da mandala precisam. Eu gosto da opção do ciclo de vida. Por quê? Porque ele vai ao encontro do das maiores atrativos que a gente... quando a gente sai para vender plano de previdência, que a gente diz assim, entregue a gestão do seu recurso de longo prazo para quem sabe, para quem vai alocar no longo prazo, para quem está acompanhando diariamente. Você tem tempo para acompanhar? Você não tem que trabalhar 8 horas por dia? Você não tem que estudar à noite para ser promovido? Para chegar a gerente? Você não está fazendo um MBA? Que hora que você vai estudar gestão financeira que você acha que vai aplicar melhor do que os gestores financeiros das entidades, por exemplo? Então, eu gosto do ciclo de vida, eu acho legal você ter ele, porque a entidade tem todo um arcabouço técnico e de consultoria que vai melhor alocar a carteira dele. Obrigado, Sérgio. Se eu puder dar um rápido aqui como usuário, não sou especialista, minha área é saúde, mas assim, eu falo aqui como usuário Previ. Primeiro eu vejo que a diferença entre o agressivo e o conservador é muito pequena. Assim, cara, você fala que tem uma liberdade, mas realmente a Previ blinda ali para que você também não fique numa margem tão... Se eu não me engano, varia de 20% a 30% na renda variável. Quer dizer, é muito pouco. Assim, eu não consigo chegar a 60%, eu quero 60% em bolsa. Não tem como, uma limite é 30%, ela já blinda um pouco para esse... E a outra questão que ela trata quando a gente faz o perfil é a trava, né? Então, você mudou o perfil, você fica travado naquele perfil, se não me engano, por 2 anos, então não deixa que você fique a todo momento fazendo. Aqui é só uma posição de usuário, dizer assim, acho que também trabalhar a inteligência de alternativas que mitiguem, né, esses riscos que foram colocados aqui.
você colocou interessante um fator interessante que ele colocou, talvez um percentual de imitação menor intervalo entre um e outro, porque tem fundo de pensão que vai a 50 no agressivo e 10 no conservador, né? E outro detalhe que eu acho importante nisso é determinar data fixa para a migração é perigoso. Eu acho que porque naquele momento pode estar acontecendo um caos ou uma euforia e o cara vai por aquilo ali. Então ele tem que ter uma carência de 12 meses de migração, vai migrando quando ele desejar, né? Eu acho que isso seria mais legal. Guilherme, eu queria ouvir também a sua explicação, que eu sei que vai ser muito boa e vai nos direcionar aqui para um caminho. Se eu consigo ligar aqui. Eu tento a concordar com a opinião do Zé Edson. Eu acho que talvez, Anderson, não é tão típico a gente ver uma banda tão pequena quanto a que você sugeriu na Previ, tá? Não, acho que talvez seja isso mesmo. Assim, mas a gente tem, quer dizer, eu olho clientes lá que tem o conservador no 0 e o agressivo no 60. Eu efetivamente tenho gente que coloca o agressivo com 60. Agora, nesse exemplo em particular, que é uma entidade no Rio de Janeiro, a gente teve esse ano 25% do plano migrou de perfis mais agressivos para perfis mais conservadores, né? Então, assim, não dá nem para imaginar o tamanho da destruição de valor que foi isso, né? Eu gosto realmente da ideia do ciclo de vida. Eu acho que, de certa forma, sim, você acaba travando um pouco o participante. Eu tenho visto um certo movimento nos últimos tempos de fazer as duas coisas. Basicamente o ciclo de vida, e com os mesmos perfis do ciclo de vida você já encaixa um perfil que você escolhe, né? Então, assim, para a entidade, digamos, você pode ter 4 grupos no perfil ciclo de vida e você já aproveita e oferece esses mesmos 4 pro pessoal que quer escolher o próprio perfil, tá? Mas eu acho esse ponto que o Rodrigo trouxe também, eu tenho visto funcionar muito bem, essas travas, né? Eu tenho, talvez, o caso típico das entidades que a gente acompanha lá é esse. É um caso em que está sempre aberto, mas uma vez que você migre, você tem uma carência para migrar novamente, né? Isso evita que você saia fazendo movimentos igual um louco, né? Porque, quer dizer, você faz agora e você está travado para fazer depois, então você sempre fica pensando. No fim do dia, né? Assim, acho que mas eu ainda ficaria com a questão do ciclo de vida, sendo bem sincero, assim, eu respeito 100% a opinião do Edson. Ele tem 100% de razão quando ele diz que tem que ter um programa de educação financeira, mas muito, 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 muito intenso. A questão só é que eu acho que a realidade hoje ainda, né, é uma realidade que tem 2 pontos, né, e aí, assim, eu espero que a crítica que eu vou fazer no segundo não fique aqui tão pesada, mas o primeiro ponto é que, por mais que a gente faça o programa de educação financeira, né, isso leva um tempo para as pessoas se acostumarem e entenderem isso adequadamente. A segunda questão, e que eu vejo hoje em dia que é talvez a mais grave, é que talvez a principal fonte de informação das pessoas é uma fonte que é incrivelmente enviesada, né? Que é a fonte plataforma. E a fonte plataforma é uma fonte que, se você for olhar, assim, o movimento que a gente viu acontecer nos perfis foi o movimento que anteriormente aconteceu nas plataformas. E o pior é que a pessoa é a mesma, né? Na verdade, sim, eu tenho um pedaço do meu dinheiro na Libertas e eu tenho um pedaço do meu dinheiro que sobra do meu salário que eu invisto na plataforma. A plataforma fala, não, agora é hora de comprar crédito. Quer dizer, eu fico conservador porque o cara que... Eu tenho um programa de educação financeira na Libertas, só que o cara que conversa comigo todo dia, ele é um cara que quer vender crédito para mim, né? Então ele fala assim, o que você está fazendo na bolsa? Olha só o crédito pagando IPCA mais 450. Então, assim, é difícil competir com isso, né? É difícil competir... Você propõe um programa, é difícil competir com um cara que está lá buzinando no seu ouvido todo dia, né? E eu acho que, infelizmente, a realidade do mercado brasileiro hoje, ela está indo muito para esse lado. Pessoal, excelentes palestras aí, obrigado pelas palestras, muito boa. Doutor Anderson, na sua palestra você comentou aí na questão do rol, a exclusão que foi aprovada agora no Senado, né, a exclusão do rol taxativo. A Fundação Liberta vem fazendo ações durante o ano, colocando aí a abertura de um APS, programas preventivos,
isso só acredito que não vai bastar para não ter aquele risco de insolvência ali dos nossos planos, em especial que somos uma operadora pequena. Tem alguns estudos na Unidas já para formar esse fundo, para ter esse colchão. Quais outras alternativas nós teríamos aí para estudar, para ver como a gente sairia ou reduzisse esse nosso risco aí do novo rol? Tem sim, estudos ainda não, nós temos uma proposta de criação de um fundo comum, isso requer, na verdade, uma outra entidade, né, não a Unidas, porque isso requer uma governança corporativa muito forte, né, nós estamos falando de dinheiro das instituições, que na verdade são dinheiro dos participantes da instituição, então a gente tem que levar para essa governança algo que seja muito de credibilidade, de responsabilidade, então isso não é algo muito fácil de se fazer assim da noite para o dia, né? Mas a gente tem já iniciado um trabalho sobre isso e vamos levar para todos aqueles que têm interesse. A gente precisa atrair as grandes, a gente fez todas as contas, chamamos todos os especialistas, atuários, estatísticos. Esse fundo, ele tem que ser um fundo de empréstimo, ele não pode ser um fundo de custeio. É muito caro o fundo de custeio, um stop loss ele é muito, muito caro, porque como o risco é indefinido, então uma operadora teve o risco de 9 milhões, como é que eu faço para pagar os 9 milhões? Quanto que eu tenho que ratear para pagar 9 milhões? Mas talvez eu possa emprestar os 9 milhões e recuperar esse fundo em 20 anos, sei lá, em 15 anos, 10 anos. É uma lógica um pouco mais diferente sobre isso. E aí eu tenho que atrair a grande, quer dizer, é um fundo que tem que rentabilizar a grande operadora, porque se a CACI tem 3 bilhões de reais em reserva. Se ela pegar 100 milhões e colocar no fundo, para ela não fazer nem cosquinha, está lá 100 milhões. 100 milhões salva 10 operadoras. Então, se for só pequena, salvando pequena, o desembolso tem que ser muito grande, entendeu? Então, a gente já fez todas essas análises, né? Mas vamos tentar viabilizar e construir. E estamos avaliando com seguradoras, com empresas que estão se criando especialistas em stop loss aí, a possibilidade de fazer um prêmio comum para reduzir esse custo. Aí terceirizar esse fundo, na verdade, pode ser uma solução também, uma saída também. Mas nada disso vai resolver se a gente não fizer o trabalho de casa. Assim, cara, isso tem que ser exceção, de exceção, de exceção, de exceção. Se eu ficar toda hora buscando nesse fundo de recurso, é impagável. Então, assim, não dá para você ter, aí me desculpem a forma também que eu coloco muito objetivo, assim, não dá para você ter no seu aplicativo, indicando para o seu beneficiário, um médico que receita para ele produtos que você não concorda. E aí você vai buscar lá dinheiro no fundo para pagar essa conta, não vai dar certo. Então, assim, é um trabalho muito, muito importante de fazer o dever de casa, né, e fazer. Inauguramos hoje lá na Comissão Jurídica, né, uma comissão especial, trabalhamos mesmo no regime da Brava, tudo uma comissão especial para tratar essa questão do extra-roll. Um representante de cada operadora, já convido aqui a Libertas para ter o seu representante lá. A gente quer discutir melhores práticas para lidar com isso, um banco de informação para saber qual médico, qual patologia, qual medicamento, qual procedimento, o que está sendo pedido, o que está vindo, de que região, né? Assim, para a gente tentar identificar e materializar. Porque o que acontece hoje a gente fica no Word e não no Excel. Então eu sento lá no Senado e falo, olha, isso vai impactar os operadores. Vai impactar em quanto, Anderson? Isso vai aumentar a mensalidade, vai aumentar em quanto, Anderson? Nós não temos esses dados. A gente não sabe sequer o que a gente gasta hoje com judicialização. As operadoras não têm esse número. A CACI, 621 beneficiários, 3 mil funcionários, não sabe o quanto ela gasta por mês com a judicialização extra-regulamentação, extra-rol. Porque quando eu cravo lá que aquela cirurgia foi liminar, às vezes ela foi liminar por conta de um parafuso. Eu ia pagar o hospital, eu ia pagar o médico, o que causou aquela discórdia foi um parafuso. Eu não consigo separar no sistema e dizer, olha, o que está fora da cobertura é esse parafuso, o resto eu já ia pagar. Se eu contabilizo a conta toda como liminar, está incorreto, está incorreto. Então, assim, a gente precisa ser mais profissional, muito mais detalhista no processo de trabalho para a gente identificar isso e mostrar o tamanho dessa encrenca, para o próprio beneficiário, inclusive. E dizer para ele, olha,
vamos ter que aumentar a contribuição em 30%, porque agora estão pagando tudo isso aqui, que não tem evidência científica nenhuma, que custa 10 vezes mais do que esse tratamento que a gente já fazia, e que não adianta nada para o paciente. Porque talvez a gente não consiga fazer a educação, não só financeira, mas a de saúde, que é tão difícil, do modo que a gente gostaria, mas tem 2 métodos de aprendizado, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? E como o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, talvez a gente consiga sensibilizar muita gente, mostrando. Agora, se não tivermos dados bem apurados, corretos e tempestivos, não adianta chorar sobre isso. Não adianta, não dá mais para trabalhar com o Word. Esse discurso ele é muito bom para nós aqui que conhecemos. Para legislativo, judiciário, participante, Excel. É dado, é número e é mostrar, olha, quanto que isso impacta no seu dia a dia. E a gestão hoje de rede, ela é fundamental. Quem é seu ofensor, quem é seu parceiro. Não dá para ter na rede alguém que é seu ofensor. Desculpa delongar, mas assim, toda vez que você questionar com seu beneficiário um pedido que ele tem em mãos, você criou uma briga, uma insatisfação. Esse cara nunca vai ser satisfeito com a resposta daquela solução. Por mais que você convença o médico dele a falar para ele que o pedido estava errado, ele vai dizer, não estava errado. A Libertas fez alguma coisa para reduzir a minha cobertura. Agora, se a origem sai correta, se o pedido médico sai exatamente com o que você concorda, acabou. Acabou o problema. Qualquer coisa que a gente fizer depois desse processo, você gerou uma insatisfação. Não tem como consertar mais. Já foi. Já foi dado a ele uma expectativa. Foi dito a ele que aquilo que ele precisava era o melhor para ele. Não, agora a Libertas cortou metade. Cara, gerou problema. Não vai funcionar. Pessoal, obrigado. Por uma questão de tempo, nós temos mais uma pergunta, não é isso? Ali atrás. Por favor. Boa tarde, gente. Pegando o gancho do César, minha pergunta é para você, Anderson. Existe algum modelo... Todas as palestras foram excelentes, mas a sua me apeteceu. Existe algum modelo de gestão de saúde em algum lugar desse mundo que esteja fazendo o para casa certinho e que possa servir de modelo para a gente em algum momento aí no futuro? Obrigada. Obrigado aí pela palavra e pela pergunta. Tem. Eu estudo muito os modelos internacionais, eu acho que a gente tem que aprender muito. Nada se encaixa no Brasil. Nada se encaixa no Brasil. Não adianta, porque assim, a gente tem uma realidade, pessoal. Além das nossas jabuticabas, né, que a gente adora criar jabuticabas, nós temos que ter a realidade de ser um país ainda, né, em desenvolvimento, ainda de terceiro mundo, a verdade é essa. E mais do que isso, nós estamos falando de 220 milhões de pessoas num país continental do tamanho que o Brasil é. Então, se eu for comparar com a Espanha, não dá. A Espanha é menor que São Paulo. Então, assim, não tem como. Então, não dá para pegar modelos nessa característica de país rico e tal. Nós temos vários viés aqui que são problemáticos, né, que nos complicam a nossa vida. Nós estamos envelhecendo mais rápido que a Europa e mais pobre. Então, isso é um problema sério para a gente tratar. Mas a gente tem pilares em alguns sistemas de saúde que são fantásticos e que a gente deveria estudar mais e trazer mais. Eu trago aqui exemplos mais simples da gente entender, que eu considero... Todos estão passando por problemas, tá? Porque o desafio do custo em saúde ele é mundial. Mas o modelo britânico é muito interessante. Ele é um modelo muito interessante. Ele é um modelo que, inclusive... ele traz um movimento não governamental. O IHS é um instituto, não é uma agência. As pessoas não sabem disso. O IHS que a gente fala, que traduz as tecnologias em corporações, é um instituto. Um instituto que tem participação de universidade, da indústria, dos planos de saúde, todo mundo, do governo, né? Então, assim, é possível a gente criar também no Brasil estruturas. A gente espera que a ANS resolva.
Então, o cara que vende está querendo que a ANS incorpora, quem paga quer que a ANS não incorpora, o prestador quer que incorpora porque ele ganha um percentual, e assim fica aquela barreira na trincheira, todo mundo se escondendo e atirando. Agora, se a gente criar, talvez, entre nós, soluções que a gente faça, então o modelo britânico ele tem muitas coisas interessantes. E há uma discussão de saúde muito forte, há muitos anos. Não existe, por exemplo, entrar na justiça contra um sistema público bicano. Isso não existe. O juiz fala, meu amigo, você acha que eu, juiz, vou questionar se o médico do sistema falou para o Dunais, falou se você precisa ou não disso? Eu não vou questionar. Quem sou eu? Não sou médico. Então não existe essa panaceia que a gente criou aqui no Brasil, né? Isso é muito interessante. Um outro modelo que eu acho muito legal é o modelo canadense, que tem uma dificuldade muito grande de acesso. Hoje uma fila de mamografia no Canadá é muito longa, tá? Mas o Canadá todo tem menos tomógrafo que a Avenida Paulista. Então, assim, essa é a realidade. Então, talvez a gente não tenha que ser Canadá, mas não tem que ser Avenida Paulista. Mas o Canadá, ele traz um senso econômico muito importante. Então, ele diz o seguinte, ó, essa droga é legal, ela é bacana, mas eu consigo incorporar para todo mundo? Não entra no país. Nem no público, nem no privado. Isso força o fabricante, os produtores a achar um preço mais equilibrado. Isso tem ajudado muito o Canadá, é muito bacana. Então, são iniciativas, né, que eu trouxe aqui só porque é aquilo que é mais materializar, mas isso tem todas as nuances de investimento na atenção primária. Tem um slide meu que vocês vão ver lá, que ele mostra expectativa de vida e custo per capita. Os Estados Unidos é o país que mais gasta per capita, hoje algo em torno de $13 mil por ano por pessoa. Nos últimos 3 anos, a expectativa dos Estados Unidos caiu, as pessoas estão vivendo menos. Então, quando você olha para os países que têm melhores indicadores de saúde e gastam menos, o que eles têm em comum? Forte nível de atenção primária, prevenção, promoção. Tá? É o dado que está lá, não é eu que estou dizendo. Né? Então, quando você olha para o sistema dessa forma, você consegue perceber que, na Inglaterra, que é o modelo que eu gosto muito, há uma bonificação para o médico cuidar. Quantos menos diabéticos descontrolados você tiver, maior o seu salário. Resultados em saúde. Quantos mais risco cardiovascular você reduzir, melhor o seu salário, a sua bonificação. Então, eu não bonifico por mais consulta. Não quero saber se você faz mais consultas, se você pede menos exame. Não, você vai fazer o que você precisa fazer. Mas eu vou medir a qualidade de saúde da população, que você é responsável por ela, e se ela tiver melhores indicadores, você vai ser premiado. Então, ele ganha pela saúde, não pela doença. Entenderam a lógica? Captaram? Então, assim, existem sim modelos que são muito legais. E eu vou citar o último, que eu sou fã de carteirinha, modelo cubano. Modelo extremamente voltado para a medicina comunitária. Um modelo de baixíssimo custo. Baixíssimo custo. E tem os mesmos indicadores de saúde do Brasil, e tem indicadores de saúde bem melhores que o americano. Então, assim, se você for para Cuba, você vai estranhar não ter as UTIs cheias de monitores, mas você vai viver da mesma forma que você viveria nos Estados Unidos. A nível populacional, individualmente, é problema, mas quando você olha para a massa, para a gestão populacional, não se morre mais em Cuba do que nos Estados Unidos, pelo contrário, na medicina comunitária. Então, assim, não dá para a gente fazer trazer, como somos pobres, trazer muita coisa de Cuba, como somos grandes, trazer muita coisa dos Estados Unidos, como a gente pode ser uma saúde pública, trazer coisas da Inglaterra. Essa que é o modelo. O modelo do Brasil é um modelo híbrido, é um modelo que vai trazer o benchmark desses outros modelos. Bem, agora vamos para a nossa última pergunta. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o Anderson, né? Hoje é o cenário aí, né, nosso, a dificuldade aí na atenção primária, né, atenção e promoção da saúde numa rede aberta. A gente consegue estabelecer uma relação de confiança com alguns beneficiários, mas além desse ofensor da rede aberta, né, que nós possuímos aí nessa questão da atenção primária, qual é o outro ofensor que você visualiza que impede o segmento?
Eu nem classifico assim tanto, né? Eu falo... eu não gosto de terceirizar a culpa, sabe? Eu tenho uma postura muito assim, eu não terceirizo a culpa. Eu falo isso com... Um dia eles vão me mandar embora lá do banco, ou da Unidas, não sei. Eu acho que ninguém gosta de mim, porque eu sou funcionário do banco cedido para a Cassi. Aí a Cassi me cede para a Unidas. Eu falo, olha, um dia a Unidas vai me ceder para algum lugar, aí você vai embora. Porque assim, não sei. E eu falo tanta bobagem, o povo continua me chamando para falar. Daqui a pouco eles vão parar de me chamar também. Mas eu não gosto de terceirizar a culpa, e eu falo isso com os meus diretores, com o diretor do banco, né? Eu sou executivo da Cassi, no banco o executivo é o segundo escalão da carreira de ascensão, depois são os indicados pelo governo e tal. Então, a gente tem muita proximidade com eles, eu debato com eles assim, falo, cara, não vamos, eu sempre no colegiado do banco falo, não vamos resolver assim. Porque a Cassi tem a missão de cuidar das pessoas, de ajudar no cuidado da saúde e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Se a Cassi decidiu fazer por rede credenciada, é um problema dela. Ela poderia fazer isso 100% com serviço próprio. Tudo bem, não é possível, não é viável, porque o banco está em 3.500 municípios, mas a minha missão é minha missão. Eu terceirizo o trabalho, não a responsabilidade. Então, eu tenho que olhar para a rede, e antes de olhar para a rede, eu tenho que olhar para casa, para nosso time aqui, e falar assim, se minha missão é cuidar das pessoas, como eu vou fazer isso? Qual é a minha estratégia? Como eu vou chegar ao meu objetivo? Quais são os meus pilares para isso? Quais são as minhas ações? Quais são os meus indicadores? Onde é que eu vou colher? Que KPIs eu vou colher? O que é que eu vou ter como estratégia para cuidar dessas pessoas? Vou focar em atenção primária? Vou ter uma rede secundária que vai atender essa rede primária? Qual é a minha estratégia de gestão populacional tão falada, tão assim? Quando você define essa estratégia, você tem essa estratégia clara, bem montada, com a ajuda de terceiros ou não, ou só dentro de casa, também não interessa. Mas quando você define isso, aí você vai olhar para fora e vai dizer aonde eu vou contratar, quem eu vou contratar, que critérios eu vou ter para contratar, o que eu vou medir nessa contratação, mas tudo isso tem a ver com o seu propósito, não com o propósito dele. O problema é que a gente tem um propósito e o prestador tem outro. Não tem criminoso. Em muitos casos, sim. Eu estava falando no café, tem muito caso em saúde que é caso de polícia, não é de saúde. Mas aí, tirando essa parte, o cara tem um propósito dele. Se cada um de nós aqui fosse sócio de um hospital, eu estaria na reunião de conselho discutindo como ampliar ticket médio, como trazer mais paciente. Esse é o propósito do hospital. Os acionistas estariam cobrando isso. Em 2014, nós aprovamos trazer investimento estrangeiro para o país na saúde. Cara, fundo de pensão coloca dinheiro aqui para ter rentabilidade. Se não tiver, tira. Simples assim. Não vai ter mais lucro no final do ano? Me dá meu dinheiro. Você vira aí. É simples assim, a vida como ela é. Então, essa estratégia, ela é nossa. Nós temos que doar a estratégia. E ser muito inteligente em entender como fazer isso. A telemedicina é a solução? Se você implantar a telemedicina como mais uma porta aberta, você vai potencializar no virtual o problema que você tem no físico. Vai ser seu ofensor. A sua telemedicina vai ser seu ofensor. Porque ela não está acoplada à sua estratégia, ela gerou mais uma porta para o beneficiário gastar e não está agregando nada. Está agregando o quê? Você criou um ofensor. Agora, se você tem uma estratégia de linha de cuidado e você diz assim, olha, na triagem a telemedicina é interessante. Eu posso evitar aqui alguma consulta de pronto-socorro, posso evitar alguma coisa, beleza, então vou usar a telemedicina. Olha, no acompanhamento do paciente, pós alguma situação aguda, alguma coisa, a telemedicina é interessante. Eu vou ficar mais próximo desse cara, vou conseguir ligar para ele, saber se ele está tomando remédio, se está tudo bem, se a pressão está controlada. Então eu vou usar a telemedicina. Mas eu sou o ator que vou direcionar e fazer isso. Agora, se eu crio as ferramentas ou as soluções e solto elas fragmentadas e soltas, elas vão ser usadas a bel prazer do interesse do próprio prestador ou da própria negócio e do próprio beneficiário, cara. É como se a gente solta, desculpa aqui as analogias horríveis, né? Preciso melhorar nisso, vou contratar um media trainer para melhorar. Porque assim, é como se a gente tivesse no Pantanal, soltasse a boiada e ficasse assim, não, vou cercar esse coisinho, que não, esse aqui está querendo sair, vem esse. Você não vai conseguir, meu amigo.
Ou você cria uma estratégia para conduzir todo mundo no caminho certo, todo mundo chegar do outro lado. Se você soltar a boiada e ficar tentando cercar boizinho para cada lado, não vai dar certo, não vai funcionar. Então tem que ter uma estratégia muito bem definida, e elas não são fáceis, né? É como o processo de governança, que eu gostei muito da sua frase, eu acho que é isso mesmo, né? Esse é um processo contínuo. Você não escreve uma estratégia, vou para casa, posso aposentar, a estratégia da liberta está pronta, não preciso mais me preocupar. Não, meu amigo. Na hora que você ensinar a estratégia, começou o seu trabalho, né? Começa o seu trabalho de fazer isso acontecer. Então, eu acho que, né, tentando responder, a minha visão muito é essa, né? A responsabilidade é nossa. Temos que assumir isso e não colocar culpa em ninguém. A culpa é do médico. Não é do médico. O médico é contratado seu. Você escolhe quem é o médico. Premia. Paga R$1.000 a consulta do médico que é decente, que faz a coisa certa. Por que não? Que retorno que ele vai te trazer? Vamos mudar a regra do jogo. Por que eu tenho que trabalhar tabela única? Por que tem que todo mundo ganhar R$100 de consulta? Por que um não ganha 15 e o outro não ganha 200? O outro não ganha 1.000? Eu que tenho que definir isso. Eu sou coisa que eu aprendi aqui em Minas. Eu sempre falo isso em todo lugar. Gente, lá em Minas a gente diz um negócio que é assim, quem contrata a banda escolhe a música. Nós somos o único nesse país, setor, que a gente contrata os prestadores e dançamos o samba que ele quer tocar, meu amigo. Não dá, ué. Não dá para ser assim. Quem irriga o setor de dinheiro somos nós. Nós não temos poder nenhum de sentar no restaurante e dizer assim, cara, esse menu aqui, não, R$200 esse bife aqui, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar 100 e trago o meu de casa. Ninguém leva um bife para o restaurante. A gente vai lá e inventa comprar o PME. Não tem coisa mais esdrúxula no mundo do que comprar o PME. É como se eu levasse o bife para o restaurante. Mas tudo bem, eu não posso chegar no restaurante e falar assim, esse menu está errado, não pago 200, pago 170. Ninguém faz isso. Mas eu digo o seguinte, almoço ou não almoço nesse restaurante. Seja o hospital que for de Belo Horizonte, meu amigo, qual é o seu preço que você vai me entregar de resultado de saúde? O que eu vou te dizer é se você vai ver o dinheiro do meu beneficiário, você não vai ver. É isso que eu tenho que dizer. Não vou aqui colocar preço. E a gente faz de conta que negocia, faz de conta que conseguiu desconto, faz de conta que faz o preço, o cara faz de conta que te enfia a faca e tudo tá certo. Tá tudo beleza. Bem, temos uma pergunta do Lucas. Eu prometo, Castilho, que eu vou cobrar também das respostas rapidez e agilidade, porque eu estou pensando que hoje, independente do matiz político de cada um que está aqui sentado, alguns de vocês vão querer ver o debate, né? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Imagine que estivéssemos ao final do debate e qual é a mensagem que vocês gostariam de dar para a Libertas dentro do planejamento estratégico em termos de aproveitar a oportunidade de fugir das ameaças. Parece difícil, mas eu vou dar 1 minuto para cada um, tá? Para vocês falarem. E aí eu vou passar para o Castilho controlar. Eu posso, na hora, vou dar uma situação bem complicada, né? Lucas, uma pergunta difícil, né? Mas enfim, assim, eu vou tentar me ater um pouco ao tema que eu mesmo trouxe, né? Então, assim, eu acho que a grande questão aqui que a gente tem, né, nessa questão de oportunidades e tentar evitar alguns riscos, né, é a gente voltar a se ater ao horizonte de longo prazo, né, e manter a resiliência, pensar um pouco que esses movimentos, né, mais cíclicos, isso vem e vai, né. Hoje, acho que na parte da manhã foi interessante, né, acho que essa é uma analogia que cabe. Quando o Devanir, tem uma apresentação excelente, falou sobre a questão de a Previc ser um órgão de Estado e não um órgão de governo, né? Eu acho que essa perenidade é a perenidade que a gente tem que ver, né? Então, fazendo agora assim, um ponto para o seu debate. Enfim, acho que mudar a ideologia, a questão assim, eu acho que isso faz parte do jogo em todos os países democráticos, mas aquilo que é órgão de Estado e que deveria tocar, né, a parte central do país, tal, deveria ser sempre igual, né? E eu acho que a gente no sistema de previdência conseguiu fazer muito isso. A gente vê muito fundo de pensão, que entra governo e sai governo, e o fundo de pensão tá lá, bonitinho e tal. Então eu diria que para as nossas alocações, para a forma como a gente se comporta, eu tentaria ir um pouco nessa linha, que é uma linha que me agrada bastante. Muito obrigado. Uma vez eu dei um minuto. Bom, eu
vou te responder dizendo parabéns ao Liberto, pelos 45 anos, obrigado pelo convite, obrigado e a honra aqui participar da mesa com as pessoas ilustres. Eu ainda não cheguei nesse patamar aí de... mas assim, para não fugir do debate, eu acho que continuar fazendo o que vocês estão fazendo, cara. Isso aqui é importante. Sentar, discutir, trazer pessoas de fora, ouvir outras pessoas. Esse é o caminho, cara. É um caminho que ninguém tem. Eu estou falando de operadores de 14 milhões de vidas. Estão passando pelo mesmo problema, estão tendo as mesmas crises, estão tendo as mesmas questões. Ninguém tem a bola de cristal, ninguém tem um caminho, mas eu acho que a solução vai ser dada por nós mesmos. Sentar, pensar, convidar as pessoas, discutir, errar, criar ambientes que facilitem, né, a gente inovar, fazer diferente. Não muda o Titanic, cara, não muda o transatlântico. Pega uma cédula, testa, faz diferente. Entendeu? Não vai se credenciar todos os hospitais que estão bravos com todo mundo, não, mas vamos entender, vamos trabalhar uma região, vamos trabalhar um local, vamos fazer uma oportunidade, né? Mitiga aquele risco ali dentro da operação, mas, gente, por fim, assim, acho que parabenizar vocês de novo e dizer que a gente só vai colher resultado diferente se a gente fizer diferente. Vocês vão colher o mesmo resultado. Me perguntaram assim, antes, o que você acha do custo saúde, inflação saúde? Isso eu fui perguntado na MIT, na CBN. Cara, eu falei, olha, vai ser o mesmo de 2017, 2018. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Não vejo diferença nenhuma. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Se bobear um pouquinho mais caro, porque a gente trouxe algumas tecnologias que só agregaram mais custo, mas não estou vendo o resultado. Então, assim, como é que eu vou esperar que 2022, 2023 seja diferente se eu estou fazendo exatamente o que eu fazia em 16, 17, 18, 19? Não mudou nada. Parabéns, obrigado. Viu? Eu também já vou agradecer logo a presença, mas assim, eu vou tentar resumir o que essa pergunta foi o que me balizou quando eu preparei 46 slides. Né? Por incrível que pareça, foram 46 slides. Mas eu diria que é trabalhar de cabeça levantada e de forma coletiva. Ou seja, eu estou olhando ao redor, não só a legislação que está vindo da Agência Nacional de Saúde, não só a Previc, enfim, as boas práticas, os bons exemplos, as parcerias com outras entidades, muitas delas não são nossas concorrentes. Eu acho que a gente pode dividir receita de bolo, igual a cidade do interior, né? Trocar xícara de açúcar e tudo mais. Então, cabeça levantada nesse sentido, mas de forma coletiva. Cada um entende o que o outro do lado faz, como se fosse uma linha de produção. O que eu recebo, por exemplo, da Poliana, o que eu faço, o que eu entrego para a Eixa, por exemplo, e a Eixa para a Patrícia e a Patrícia para o Vander. Né? Assim, fazer um trabalho coletivo. E assim, olhar para o participante assistido, olhar para o patrocinador, olhar para o instituidor, ou seja, cabeça levantada o tempo todo e de mãos dadas, de forma coletiva, sempre assim, sabe? Eu faria dessa forma. Mais uma vez, parabéns para vocês, obrigado pelo convite para nós aqui, para nós é uma honra, tá, pessoal? Senhores, né, doutor Guilherme, doutor Anderson, doutor José Edson, muito obrigado pela contribuição, pela não só contribuição temática, mas também pelo debate, por reflexões aí estimuladas para esse ciclo que se inicia de Planejamento Estratégico 2023. Espero poder nos encontrar aí em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado.